Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 30, nós já estamos terminando. Diz assim, ó. E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Versículo seguinte, irmão, bora lá, diz assim, ó. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Olha, a discussão aqui, ela começou entre um mestre da lei, alguém que ensinava as escrituras sagradas naquele tempo, era chamado de mestre, né? Uma pessoa que, um professor, né? Uma pessoa que tinha a compreensão e o entendimento e um domínio de uma área. Então, nesse ponto aqui, por exemplo, era aquelas pessoas que haviam estudado as leis, os profetas, e ensinavam as pessoas. Era esse homem. E quando ele chegou lá com Jesus, eu não posso dizer para você que ele foi fazer uma especulação, ou se era realmente uma dúvida que ele possuía. E ele vai e pergunta a Jesus acerca de como, o que fazer, né, o que ele deveria fazer para ele herdar a vida eterna. É como se fosse hoje uma pessoa chegasse na igreja e perguntasse: o que eu faço para eu ser salvo, para eu ir para o céu? O que eu faço? Era essa a pergunta. E hoje, certamente, alguém diria assim, ó, você vai ter que batizar, você vai ter que vir para a igreja, começar a frequentar, começar a dar dízimo, dar oferta, deixar o pecado, né, buscar a Deus para Deus te salvar. A resposta seria, talvez, em alguns lugares, esta. Né? Mas Jesus fez uma pergunta para ele. Nessa pergunta que Jesus fez, ele diz assim, o que está escrito, como você lê? Como é que você entende sobre o que está escrito? Aí ele disse, olha, amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E Jesus foi e virou para ele e disse assim, ó, faze isso e viverás. Não sei se ele não se deu por satisfeito, ele emendou a outra pergunta, né? Porque quando termina aqui o mandamento dizendo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então ele vira para Jesus e diz assim, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Ou seja, não sei se ele não queria fazer, ou não sei se ele tinha dúvidas, mas ele chega lá e diz assim, quem é o meu próximo? Jesus vai então, conta a história para dar uma ilustração, né, numa história física, uma lição espiritual. Jesus pegava muitos exemplos assim, que a pessoa entendesse, que a pessoa compreendesse, para não ficar margem de dúvida alguma. E aí Jesus começa a história de uma forma
que para você poder entender, seria mais ou menos assim. Aqui no Brasil, a questão de judeu com samaritano, naquele tempo, é a mesma coisa hoje, por exemplo, de o povo da esquerda, né, o povo que faz o L, com o povo da direita. Então, o povo da direita xinga o pessoal da esquerda e o pessoal da esquerda briga com o pessoal da direita, uns é jumento, outro é burro, outro é fascista, outro é ladrão, e aí fica essa coisa toda, esse balaio aí de confusão, e até, infelizmente, os cristãos entram nessa coisa também para não, deixar barato. Aí viram a confusão geral, a briga geral, o desentendimento, e Jesus estivesse dizendo assim, o cara que fez o cara que fez o L, ele saiu, acho que eu vou mudar para o outro, né? Não, fica do mesmo jeito, irmão. O cara que fez o L, ele saiu, foi assaltado, foi espancado, roubado e deixado caído sem nada. E vinha passando um bolsonarista e viu. E parou para ajudar esse camarada. Pagou até para poder cuidar dele, para depois, para trazer ele de volta à sociedade. Né? Você ia falar assim, nunca que eu faria um negócio desse. Pois é. É para você ter ideia, mais ou menos, como é que era a rixa dentro daquela situação, né, que eles não se davam de tal forma que os judeus chamavam os samaritanos de cachorro. Né? Por isso que, quando Jesus conta aquela parábola falando que o cachorro come da migalha que cai da mesa do seu dono, era uma ofensa terrível para aquela mulher, embora ela não era samaritana. Mas era uma ofensa, assim, que era normal. Quando a pessoa queria, humilhar ou queria fazer algo assim, ofender propositalmente, era só falar algo nesse sentido. E ali a confusão estava feita, né? Então, você tem que provar aquela coisa como as pessoas fazem. E aí, Jesus pega e conta essa parábola, que um camarada, se estava saindo de Jerusalém, provavelmente era um judeu. Ele estava saindo de Jerusalém e, ao sair de Jerusalém, ele é roubado, saqueado, espancado e deixado caído, quase que morto, à beira lá da estrada. Bom, esse é o primeiro personagem da história. Aqui nós temos 4. Assim, acerca da minha vida e da sua, nós somos um desses personagens aqui, dessa história que Jesus contou. Um deles nós somos. Por quê? Ou somos, ou um dia passamos, ou talvez você esteja passando, como por exemplo, o que esse homem fez para ser espancado e para ser saqueado e para ser deixado ali naquele lugar? Nada, ele apenas estava indo. Nenhum propósito, nenhuma missão que ele tinha, que era chegar a Jericó. Jericó, para quem morava em Jerusalém, Jericó é igual ao Rio de Janeiro por essas épocas agora, de março, fevereiro, março. Era o antro da perdição, as pessoas que iam para lá não tinham boas coisas em mente, não. Era meio complicado Jericó. Então, o crente normal não. O crente fanático diria assim, é por isso que deu BO, por isso que deu errado, Deus estava pesando a mão porque estava em pecado. Não é assim que as pessoas falam quando alguma coisa acontece, que você perde algo, que acontece um revés na tua vida. Os crentes fanáticos não dizem assim, é pecado. Dizem não, né? Graças a Deus você não passou, nunca passou por isso. Louvado seja Deus por isso. Graças a Deus. Ninguém sofreu com esse tipo de coisa, Você não recebeu jamais essas acusações, essas implicâncias que às vezes alguns têm. Então, alguém poderia chegar assim, se está perdendo, se está dando errado, é porque está em pecado, está fazendo coisa errada, por isso que as coisas estão dando errado. Qual a culpa
você tem de existir ladrão que não quer trabalhar, mas quer o que é teu e pegar o que pertence a você. Né? Então, esse cidadão, por exemplo, embora nós não sabemos quais os motivos dele estar indo a Jericó, mas não era visto com bons olhos quem iria para lá. Né? Então, ele é alcançado, ele é espancado, ele é despojado, ele é roubado, ele é saqueado. E às vezes na sua vida, por exemplo, você já apanhou sem saber por que estavam te batendo. Em outras palavras, você olha assim e diz assim: por que está acontecendo isso comigo se eu não fiz nada para estar passando o que eu estou passando? Às vezes você já apanhou, às vezes você já foi espancado verbalmente, né? Às vezes parentes, vizinhos, patrão, sei lá quem, né? Pode ter falado coisas com você sem você ficar assim, parado, olhando assim, mas o que está acontecendo? Não, por que disso? Alguns até eu costumo falar, você já chorou aquelas lágrimas quentes? São as lágrimas da injustiça. Quando você passa por uma injustiça e você vai orar, quando você chora, a lágrima desce assim, ó, queimando seus olhos, seu rosto. Né? Porque é a lágrima da injustiça. Você diz assim: o que eu fiz para estar sofrendo, o que eu estou passando, e eu não posso reagir conforme meu sangue, ou conforme um sentimento, um pensamento seu, porque você é crente. Por isso que você ora e aguenta passar pela injustiça sem dar um berro e sem dar um alarde, sem, principalmente, dar um piti. Né? Então, Jesus está mostrando aqui que esse homem, ele ficou ali caído, dentro de uma condição a qual ele não conseguiria sair dela sozinho. Às vezes tem pessoas que elas estão assim, passando por situações na vida aonde a pessoa não consegue sair daquela traição, daquele abandono, daquela rejeição que ela está sofrendo. Ela não consegue sair disso sozinha. E desde que isso aconteceu, a vida da pessoa parou no tempo. Está lá, é tipo assim, ela nem morre e nem levanta. Ela não acaba, né? Mas também ela não consegue sair dali. É como se aquilo tivesse virado uma prisão para a pessoa. Sabe aquela pessoa que vive, mas ela não tem prazer na vida? Você já viu gente assim? Pastor, não sei nem por que Deus me deixa vivo. Eu já escutei muitas essas coisas assim, pessoas chegar, não sei nem por que Deus não deixa logo eu morrer, porque o que eu estou fazendo aqui? Por que disso? Por que eu estou sofrendo tudo isso e passando por tudo isso? Às vezes é assim que muita gente anda. Esse homem, o primeiro personagem aqui dessa história, ele é o camarada que é roubado, que é saqueado. E aparece aqui o ladrão e o saqueador. Porque tem gente, por exemplo, que parece que eles gostam, quando te vê feliz, fazer algo para deixar você triste. Parece que a pessoa gosta de ver você para baixo. Parece que a pessoa fica feliz quando ela consegue te ferir e te entristecer, mesmo que ela não possa te atrapalhar de outras formas, mas pelo menos ela te causou uma dor. Tem gente, até dentro da família, que age dessa maneira. Tem gente que não quer ver você feliz, alegre e contente. Por isso que as pessoas às vezes vão lá e tentam fazer coisas contigo para você poder ficar naquela condição onde você fica sangrando na sua vida, você não tem ânimo, nem disposição, nem alegria, né? Fica naquele conflito que eu chamo de não fede nem cheira.
e a sua vida para no tempo. E tem gente assim. Às vezes, na igreja, tem gente que poderia e tem nome, como você vai ver, por um outro motivo, Jesus vai falar isso, tem nome de que vives, mas estás morto. Quer dizer, a pessoa está dentro da igreja, mas ela não consegue, ela não tem disposição, ela não tem esperança. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, pastor, eu não largo, eu não deixo, eu não saio. Mas também ela não entra, ela não pega, ela não envolve, ela não levanta. Ela é apenas ali como se fosse um peso morto. É aquela coisa que não tem utilidade e ou não faz nada ou apenas ocupa um espaço. Tem muita gente assim na vida, né? Dessa forma. Ela está ali naquela condição e ela não luta, nem ela não se entrega, mas ela também não reage para superar, para levantar, para lutar, para brigar, para entrar na batalha, para se ver livre daquilo. Então, esse camarada estava aqui, ó, meio morto. Nem está morto e nem está vivo. Tem gente que está assim. Infelizmente, o casamento, né, a pessoa não vai embora, mas trai. Não vai embora, mas briga. Não vai embora, mas xinga. Não vai embora, mas não tem convívio familiar. Mas está lá. Sabe aqueles crentes que dizem assim, eu só não largo por causa da palavra. Já largou, filho? Que palavra? Não larga por causa da religiosidade. Já largou, não tem mais intimidade, não tem mais respeito, não tem mais afeto, não tem mais carinho, não tem mais amor, já foi. Mas não largo porque eu sou evangélico. Você não, quem faz isso já largou. Já está para lá de não sei de onde. Né? Então, é o cara que está meio morto. Né? Então, tem esse cidadão aqui, esses dois aqui, exceto o ladrão, o salteador aqui, é uma pessoa só, e esse camarada que foi saqueado, que foi roubado, que pode ser que seja situações que estejam ocorrendo contigo na tua vida, né, de você ter sido roubado, foi tirado o que é seu, foi tomado e foi deixado você numa situação onde você não consegue levantar, onde você não consegue superar nem vencer. Muito tempo atrás, eu conversava com uma pessoa e a pessoa chegou para mim e falou, pastor, eu queria que o senhor ajudasse minha filha, só que ela não quer falar com ninguém. Eu falei assim, dá meu telefone para ela, ela vai me ligar. Ela, não, pastor, ela não liga não. Eu falei, dá meu telefone para ela, ela vai me ligar. Quando for um dia, 2 horas da manhã, o telefone toca, eu vou atender. Ô, pastor, sabe aquela voz parecendo assim de assombração, quando as pessoas contam aquelas histórias de assombração? Era a voz da menina, coitada. Ô, pastor, o senhor poderia orar por mim? Eu falei, quem está falando? Ela falou assim, é a fulana. Aí eu orei. E quando terminei a oração, falei, se você quiser conversar comigo, eu vou contigo. Ah, desligou o telefone. Passou de novo, outro dia ela ligou outra vez, pastor, o senhor pode vir me ver? Eu falei, posso. E fui lá ver. O dia que eu fui lá ver ela tinha terminado de tentar se matar. Ela estava numa depressão, coitada, tão profunda. Uma menina inteligente, professora, estudiosa, dedicada. Mas ela teve um cara com quem ela se relacionou e o camarada traiu ela e deixou ela e fez tanta maldade com ela, ela não soube lidar com aquilo, que ela ficou igual esse cidadão aqui, ó, meio morto. E tem gente que fica, né? A vida para. Embora a pessoa trabalhe, embora às vezes até a pessoa vem na igreja, mas ela não levanta mais, ela não consegue ter ânimo, disposição mais, a vida para ela parece que parou no tempo. E essa menina estava assim. E ela foi e falou assim, pastor, eu te chamei aqui para o senhor falar com a minha mãe, que a casa dela parecia um presídio.
Falou assim, eu queria que o senhor falasse com a minha mãe para ela abrir o portão, deixar eu sair, porque quando ele deixava ela sair, ela tentava várias vezes se jogar de ponte, se jogar debaixo de carro, essas coisas, tudo assim, para acabar com a vida. Eu olhei para ela e disse assim, tem quanto tempo que você está assim? Ela falou assim, tem, acho que era 1 ano, me parece, 1 ano e uns meses. Eu falei, olha, eu quero 10% desse tempo. Você me dá? Digamos, por exemplo, né, que era 1 ano. Eu quero que você me dê 1 mês. Por exemplo. E durante esse mês, eu vou vir aqui 1 vez por semana. E você vai me ouvir. Se depois disso não mudar nada na sua vida, eu peço a sua mãe a chave e eu abro o portão para você ir embora. Você topa? Ela pensou, aí foi o erro, né? Aceitou. Quando aceitou, a gente começou a fazer o acompanhamento com ela. E na 3ª semana que a gente estava indo lá, ela ficou liberta. Voltou a trabalhar, voltou para a vida, né? Levantou, despertou, parou tudo aquilo e hoje está livre, está feliz. Mas tudo isso por causa do que alguém fez ela passar. Às vezes você hoje está numa situação que não foi por sua causa. Alguém fez você passar pelo que você está passando. Você tem uma alternativa. Ou ficar aí, ou aceitar a ajuda de que talvez você não vai querer de onde a ajuda está vindo. Porque, na maioria das vezes, quando os crentes, vamos dizer assim, chegavam para me ajudar, eu dizia assim, eu já tenho Deus, eu não preciso de ninguém não. Você também era assim? Por quê? Porque você acha que, primeiro, a pessoa achar que ela não precisa de ajuda. Segundo, que às vezes a ajuda de onde ela vem é de onde você não queria. Não, você não quer ajuda de onde está vindo. Só que como é que você vai sair, meu filho? Se você foi roubado, se você foi saqueado, se você foi espancado e você não consegue sair sozinho, como que você vai sair se você não aceitar ser tirado de onde está pelos braços de outra pessoa, né? Pela condição de outra pessoa, não pela sua. Porque tem gente, por exemplo, não, eu tenho lutado. Meu filho, quanto tempo tu está lutando e não sai? Então você tem que parar e entender que você não vai sair disso sozinho. Eu achava, por exemplo, que quando eu bebia, eu bebia assim, a pessoa pensa assim, a pessoa bebe porque não tem vergonha na cara. Não é assim que falam de quem bebe? Não, a pessoa que faz coisa errada é porque é um vagabundo. Não é assim que as pessoas julgam? Sim ou não? Pois é, eu imaginava assim, eu bebo porque eu gosto e quando eu quiser parar, eu paro. Só que quando eu tentava parar, eu não conseguia. Mas é difícil a pessoa chegar e dizer assim, eu sou viciado, eu sou carente, eu vivo magoado, eu tenho raiva, pastor, eu guardo ressentimento. Não, minha mãe, ela fez tanta coisa errada comigo, né? Meu pai, até o meu pastor, né, me sacaneou, mas eu perdoei, larguei para lá. Largou e por que não levanta? Por que não está feliz e por que nunca voltou a ser o que fazia? Porque ainda está caído. Só que é difícil eu admitir que eu preciso de ajuda. Gente, existe um bichinho chamado orgulho que não deixa nunca. E você pode ver, por exemplo, que Deus ele não quer humilhar a gente, Ele não humilha ninguém, mas Ele dá para a gente uma receita para quem quiser levantar, Ele dá uma receita. E qual é a receita? A receita é, eu não vou te humilhar, eu não vou jogar você para baixo, mas eu te dou um conselho. Humilha-te. É você que tem que se humilhar. E se humilhar não é você se sentir inferior, não. É você aceitar que você precisa de ajuda. Até que alguém aceita que precisa de ajuda, principalmente crente.
Gente do céu, é uma façanha. Sabe por quê? Deus não teve problema com o faraó nem com os egípcios, mas teve problema com Israel no deserto, porque os caras eram arrogantes. Tal ponto de Moisés dizer assim para eles: vocês são um povo de dura cerviz. Sabe o que é a cerviz dura? Pode pegar uma motosserra que não consegue cortar o pescoço. Então, é o cara que não se dobra. É a pessoa que, às vezes, ela tem vícios na vida dela, ela tem erros na vida dela, mas ela não admite que tem. Não, é os outros. Não sou eu. É a minha mãe, é meu pai, é meus irmãos, é minha família, é meu marido, pastor, é minha mulher. Eu sou um cara que eu oro, tenho buscado, tenho vindo na igreja, mas está lascado. Não, mas é o demônio que levantou, mas eu estou lutando. Está lutando há quanto tempo? Né? Lembra da perguntinha de Jesus para aquele pai? Há quanto tempo há que lhe sucede isso? Quanto tempo tinha? Desde a infância. Deve ter sido duro para aquele homem admitir. Por que o demônio não saiu se os discípulos estavam expulsando o demônio? Por que o demônio não saiu? Porque o pai nunca se rendeu, nunca se humilhou para dizer assim: eu estou na bagaça há muito tempo. Eu estou no fundo do poço há muito tempo, mas eu quero dizer para o senhor que eu não estou, não. Eu estou na luta. Tá não, filho. Eu tinha um pastor, hoje eu até falei com ele. Ele já é um senhor, mais de 60 anos. Aí eu estava brincando com ele, que eu disse assim, um camarada, mais de 60 anos, falava isso comigo. E esse pastor, quando ele ligava para um pastor, dizia assim: irmão, como é que está aí? Ô, pastor, estou numa luta. E ele falava assim: irmão, você está numa derrota desgraçada. Por quê? Porque crente não tem que estar em luta, crente está na vitória, porque a luta teve Jesus, que lutou e venceu por nós. Nós estamos na bênção, nós não estamos em luta, não. A nossa luta é para não desistir do que Jesus já fez e não jogar fora o que Jesus já fez por nós. Nós não precisamos lutar mais não, gente. É lutar para não ser descrente. Não é lutar contra o demônio para tirar o demônio da vida, mas vida que segue, né? Então, esse camarada estava meio que espancado, despojado, arrancado tudo e meio morto. Mas vem, né, o terceiro camarada aqui da história, que são dois, vem o sacerdote. Já pensou esse sujeito que deve ter ido várias vezes no templo, levou bezerro, levou um carneiro, levou sacrifício, e ele vai lá, entrega para esse sacerdote, e na hora que ele está lá com o olho lá caído, olhando lá, vem um sacerdote, ele vai me ajudar. E quando o sacerdote chegou, olhou que era ele. O que o sacerdote fez? Porque tem gente que quando você está fazendo um churrasco, todos eles vão na sua casa e te procuram. Meu filho, quando tu não tem nada, não chega ninguém nem para te oferecer um prato de comida, nem uma marmita. Mas quando você tem, quer comer o que é seu. Inclusive crente. Porque tem gente que sabe o que eles fazem? Sabe como é que eles agem, eles se comportam? Eles não se importam. Por quê? Porque não é eles. Tem gente que é indiferente à sua dor. Você já viu que às vezes, quando você está triste, a pessoa olha para você, às vezes até dentro da igreja: irmão, por que você está triste, você está aí cabisbaixo, bota um sorriso no rosto aí, você tem que ir, você é de Jesus, você é crente. Mas a pessoa não sabe o que você está passando, não sabe o que você está sentindo. Porque talvez você também nunca falou nada, porque aquela mulher, por exemplo, lá de Eliseu, aquela mulher lá de Sunem, quando ela deixou o filho morto em cima da cama do profeta, e ela vai até o Monte Carmelo procurar ele, ela estava muito triste. E o Eliseu mandou o Geazi ir perguntar a ela se estava bem com ela, com o filho, com o marido, se estava tudo bem na casa dela. Ela disse: está tudo bem, mas a tristeza estava estampada no rosto da mulher. E o Geazi segurando ela para não chegar perto do profeta. E o profeta virou e disse assim: Geazi, deixe ela, porque a sua alma está angustiada.
e Deus não me mostrou. Quando Deus não mostra para alguém o que é que você tem, é dever seu informar. Não, eu vou repetir de novo. Se Deus não mostrou para o seu marido, para o seu pai ou para o seu pastor, é dever seu chegar e falar assim: pastor, não estou bem. Eu estou meio perturbado, eu estou meio chateado, eu estou assim com nervo, a flor da pele, não mexe comigo não que só leva fogo. Por quê? Para eu não mexer com você. Eu não estou legal. Não, mas isso é carne. Bom, você pode pensar o que é, o problema é que você não está. Só que você não fala, né? E todo mundo, como tem pessoas, por exemplo, que às vezes fazem as coisas com você, que você se irrita com o que a pessoa está fazendo, mas você nunca falou para a pessoa que você não gosta daquilo. Às vezes você só fica com aquela cara de maracujá de gaveta, né? E chorando sozinho. Só que a pessoa, né, irmão, igual, por exemplo, diz que teve um casal, eles completaram 60 anos de casado, e aí viajaram, os filhos, netos, juntou, pagou uma viagem para eles nos 60 anos de casado, acho que foi o Anilton, mas a Luísa. Aí foram viajar, um lugar bonito, fala, para onde tu quer ir? Ah, fala sério, irmão. Nem vou falar o dia que ele falou. Eu estou achando que ele ia pensar assim, Maldivas. Não, tem um lugar bonito, não tem? Chapada dos Guimarães. O que mais? Como é que chama aquela aqui? Bom Jardim. Bom Jardim. Né? O cara quer ir para longe. Não, irmão, vai para cá, para perto. Lugar bonito aqui. Fala, Bosco, onde? Tem lugar bonito. Não interessa, cada um, irmão, quer ir para um lugar. Então, pronto, você vai para onde você quiser. Tudo que você gostou, é você que vai pagar. Eu também não vou pagar nada para ninguém. Né? Você vai para onde tu quiser ir. Gasta teu dinheiro bem gastado, para tu ficar feliz. Aí, os velhinhos foram para lá e tal. No outro dia cedo, eles levantaram, foram tomar café. E aí, a velhinha pegou o pão. E ela olhou para o velho e disse assim: meu velho, hoje nós vamos fazer o contrário. Porque todo dia que eles iam tomar o café, ela pegava o pão e ela dava o miolo para ele e ela comia a casca do pão. Naquele dia ela deu a casca do pão e ela comeu o miolo. E o velhinho começou a chorar. Lágrima corria dos olhos. Ele disse: meu velho, você está emocionado pelos nossos 60 anos? E ele falou: não, minha velha, não é isso não. E chorava, e comendo pão e chorando. Mas por que você está tão emocionado assim? Porque eu passei 60 anos querendo comer a casca do pão, mas nunca falou para ela que ele queria comer. Né? Tem gente que é assim. Faz tudo que você fala, mas não diz que não está aguentando mais. Mas faz. É herói, é super-herói. Tem gente que é assim. Então, você vai ver, por exemplo, que tem aqui o sacerdote, que tem aqui o levita, que ele passa, olha, e quando vê o sujeito caído, eles não querem se envolver. Tem gente que não vai se envolver no seu problema, não vai pôr a mão na sua causa, não vai se importar com a sua dor. Tem gente que vai até dizer que você é mole, que você é frouxo, que você não crê, que você... Enfim, vai falar o que quiser falar, vai te ofender, vai te machucar, mas ainda tem gente que é assim, irmão, porque não se importa contigo. Eu sempre dou como referência que quando a dor é em você, ela dói doída, mas quando é no outro, você não sente. O meu filho, por exemplo, o Jonatas, esse que toca guitarra aqui, quando ele era garoto, ele tinha uma ansiedade assim muito grande, ele engordou bastante na época, e ele comia muito, aí a gente ficava podando ele para ele não comer. Aí ele dizia: pai, eu estou com fome. Cara, você terminou de comer, você pode estar com vontade de comer, fome você não está não. Ô pai, o senhor não está dentro de mim, para o senhor saber que eu estou com fome. É uma verdade, eu não estou dentro dele, eu não sei o que ele sente. A mesma coisa, que às vezes você não sabe o que a pessoa sente. Igual, por exemplo,
No dia que o meu pai estava sendo velado, do lado da casa dele, o pessoal estava comemorando uma vitória num jogo de futebol do time lá da cidade. O pessoal está lá vibrando, gritando, e lá dentro da nossa casa tinha gente chorando, porque não é o velório naquela casa, porque lá em casa nem televisão estava ligada no jogo que estava correndo lá numa decisão de um campeonato. Mas lá na nossa casa tinha uma perda e um velório. Uma família precisando de consolo e outros do lado gritando, vibrando de alegria. Porque às vezes na vida as pessoas, elas agem desta forma. E não é para você, por exemplo, quando alguém não te der a mão, quando alguém não te ajudar, quando alguém não for do teu lado, você fica lá naquele vitimismo: "Oh, pastor, porque ninguém me ajuda? Todo mundo me desprezou." Calma, a ajuda está chegando. A ajuda está vindo. Só que quando ela vier, você não pode ficar lá chateado porque outros vieram, não olharam para você, não te deram a mão, não te ajudou, e aí você fica lá aborrecido, chateado, quando a ajuda de Deus que Deus está mandando, você também não vai aceitar, você não vai querer, você não vai pegar. Nós temos que ter esse cuidado. Então, aparece aqui o quarto personagem da história. Um samaritano, o adversário, o inimigo aos olhos daquele que estava caído, alguém que não gostava, alguém que não tolerava, alguém que não ia bem, alguém que não tinha um bom relacionamento, mas é aquela pessoa que para poder ajudar. Deixa eu só falar uma coisa para você. Às vezes você tem alguém que você odeia. Sabe por que você odeia aquela pessoa? Porque é ela que vai te ajudar. O demônio já põe um nojo no seu coração contra ela, que é para você não ir buscar naquela pessoa que Deus pôs nela para você. Lembra que a Bíblia diz que Deus coloca tesouros em vasos de barro? E quando você odeia, você fica indiferente, você fica chateado com uma pessoa, tenha muito cuidado, porque às vezes tem uma bênção naquela pessoa e a sua chateação e o seu ressentimento e sua mágoa vai impedir que você pegue aquela bênção, porque você não vai aceitar de onde está vindo. O orgulho não vai deixar eu receber, como aqui, por exemplo, esse judeu poderia ter falado assim: eu perdi tudo, eu fui roubado, eu fui espancado, eu estou caído, eu estou lascado, mas eu não quero a ajuda desse samaritano. O orgulho dele poderia falar mais alto: eu não quero. Não toque em mim, não coloque nada nas minhas feridas, deixe eu aqui. Você já não viu pessoas que elas estão no fundo do poço e alguém chega para ajudar? Não, eu não quero ajuda de ninguém, não preciso de ninguém. Como que não precisa? Você está lascado. Como que não precisa? Você está no fundo do poço. Como que não precisa? As coisas não estão dando certo para você. Olha o que o orgulho está fazendo contigo. Por quê? Porque você acha que tem que vir a pessoa que você imagina que tem que vir num cavalo branco, ou sei lá, como tem gente assim: eu queria que Deus descesse do céu. Deus não desce, mas Ele tem pessoas que Ele pega e põe no caminho da gente estrategicamente para nos ajudar. Mas eu não quero dessa pessoa. Quantos vivem dessa forma? E ficam caídos, e não se levantam. A Bíblia diz que esse samaritano, quando ele chega próximo a esse homem, ele se move de íntima compaixão, ele não é pena. Aí você ao chegar, tem gente que chega, a pessoa olha, a pessoa se dói, a pessoa contempla, a pessoa fala, mas não faz nada. Só diz assim: sinto muito. Se eu pudesse, meu dinheiro desse, se Deus quisesse. Pastor, eu fico olhando, por exemplo, que as pessoas passam necessidade, passam fome. Eu conheço pessoas que não têm o que comer,
Mas eu não tenho dinheiro para dar uma cesta básica para elas. Mas você pode dar 1 quilo de alimento? Faz o que você pode. Mas nós queremos dar tonelada. Começa dando o que pode. E Deus vai te dando condição de dar o que você não pode. Porque é semeando que a gente colhe. É a mesma coisa na igreja. A pessoa fica esperando para dar uma grande oferta. Não, começa a dar moeda. O que a viúva deu? Era o sustento dela, que ela tinha 2 moedinhas. Ela foi a maior ofertante, enquanto as pessoas estavam dando pacotes de moeda, mas era sobra. Era o que ela podia ajudar? Era o que levou ela, o que moveu ela a fazer. Né? Com uma íntima compaixão. Com um sentimento de poder fazer algo por alguém. Aquele samaritano poderia ter olhado e falado assim: um judeu, que se lasque, que ele se dane, que ele se ferre, o problema é dele, que ele fica aí, que os bichos comam ele, eu não vou gastar meu dinheiro com um sujeito desse. Se fosse um samaritano, ou se fosse qualquer uma outra pessoa, pastor, na hora eu faria. Pois é, tem gente que é assim, ela escolhe pessoas a quem ela vai ajudar. Ou seja, o recurso não é de Deus, ele é meu. Que é basicamente assim que as pessoas usam. Então, elas fazem o que elas querem. Né? E esse samaritano, quando ele vê a oportunidade de ajudar alguém que tinha sido roubado, alguém que tinha sido espancado, alguém que estava ali jogado à própria sorte, como às vezes tem aquelas pessoas que elas foram roubadas na infância, adolescência, pessoas que foram violentadas, pessoas que foram rejeitadas, pessoas que foram colocadas para fora de casa, pessoas que foram jogadas ao meio da droga, ao meio da doença, ao meio da destruição, ao meio dos vícios, ela está lá jogada. E às vezes todo mundo passa, olha, mas ninguém faz nada. Ninguém se move. Isso é para você ver, que às vezes tem gente que passa perto de você, vê, contempla, mas não faz nada. Lembra de Pedro? Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu dou. Você não tem o que você gostaria, mas o que você tem, você está dando. Ou você só fica na imaginação e se eu pudesse. Não, ele usa o que ele tem. O que ele tinha? Ele tinha vinho e ele tinha azeite. Ele vai lá, pega, coloca nas feridas do camarada e ele tinha um cavalo. Ele desce do cavalo e coloca o camarada no cavalo que é dele. E leva para uma hospedagem. Paga a hospedagem, porque o camarada precisava se recuperar. Paga o lugar para ele ficar e diz ao dono do hotel: pode gastar o que for necessário, quando eu voltar da minha viagem eu pago. Existem coisas, meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas que você vai fazer e que ninguém vai te recompensar. Só que Jesus prometeu que ele voltaria. E tem coisas que você só vai ser pago na eternidade, você não vai ser pago aqui. Mas ele mandou a gente gastar o que tem. Gasta o seu tempo, gasta seu conhecimento, gasta teu recurso, ajuda a pessoa, ajuda alguém da família, um conhecido, desconhecido. Não precisa olhar quem, mas ajuda quem precisa, quem necessita. Porque às vezes hoje o mundo está vivendo um egoísmo tão grande que as pessoas estão olhando apenas para si próprias. Como naquele tempo, Jesus está contando uma história de 2000 anos atrás. As pessoas estavam preocupadas com elas mesmas e não se preocupavam com o seu próximo. Esse mandamento não é um mandamento novo, não. Lá na lei que Deus deu a Moisés no Sinai, já existia esse cuidado com o próximo, de poder ajudar, de poder olhar. Deus chega, por exemplo, para o povo de Israel e diz assim: olha, lembra dos estrangeiros. Quando você vê um estrangeiro aqui, por exemplo, que vem para cá, que perde tudo onde tem, que você pode fazer, pode ajudar, pode dar lá um micro-ondas, alguma coisa, um fogão, uma geladeira, pode ajudar a pessoa a começar a vida dela, dar 1 quilo de arroz, sei lá o que você pode fazer, ou dar uma palavra, ou chamar para a igreja, trazer, vamos buscar Deus, Deus vai te abençoar. Mas, às vezes, o que a gente faz? A gente não investe nada
em alguém que precisa de ajuda, que precisa de uma orientação, que precisa de uma direção. Eu conheci um camarada, ele era um sujeito muito bem-sucedido. E sabe o que ele faz? Ele chega naquelas famílias pobres, não sei nem se esse homem está vivo mais, é lá do norte de Minas Gerais. E ele chega naquelas famílias pobres, ele constrói a casa, ele mobilia a casa, ele pega os filhos daquela família e adota, mas os pais é que cuidam, porque ele diz, não tem ninguém melhor para criar os filhos do que os próprios pais. Eu vou pagar todos, a roupa, a despesa, a escola, ele assume e paga. Ele não pega para ele, não, vou criar, botar não, vou fazer um galpão, fazer como é que chama, um refeitório, vou fazer um local para eles morarem, um hotel, sei lá o quê, ou, né, sei lá, um centro de recuperação. Não. Quem cuida é o pai, quem cuida é a mãe. Ele só paga as despesas. E ele dá tudo o que ele pode fazer. E tem uma coisa interessante. Quando as pessoas chegam para ele e dizem assim, seu fulano, que Deus abençoe, Deus ajude o senhor. Não, meu amigo, Deus já tem me dado muito. Ele tem que ajudar você que está precisando de ajuda. Ele tem que ajudar você que está necessitado. Eu já tenho mais do que suficiente. E por que ele tem tanta coisa? Porque ele reparte. Porque ele vê a dor do outro. Aí você vai perguntar a ele, por que o senhor faz isso? Ah, porque Jesus tocou no meu coração. Porque um dia ele não tinha quem pagava os estudos. Um dia ele não tinha o que comer. Ele usou a dor dele para ser bênção para a vida de outras pessoas. Não é aquela coisa de dizer assim, eu corri, eu lutei, que as pessoas correm e lutam. Não, ele venceu para ajudar outros a não passarem por aquilo que um dia ele passou. Por isso que Jesus perguntou assim, qual destes três te parece que tenha sido próximo daquele homem? E ele diz assim, aquele que ajudou ele, né? Pois é, então vai e faz isso. Ajuda aquele que ninguém está ajudando. Ou que alguém roubou, que alguém saqueou, que alguém espancou, que alguém jogou, que alguém deixou de lado, que alguém desistiu. Vai lá e ajude essa pessoa.